gente, quando estuda a Bíblia, a gente vê cada detalhe passando, né? E a gente não se dá conta. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo diferente. Eu já preguei esse sermão aqui ó, em todos os distritos que eu passei. Cada vez que eu prego, tem coisa diferente para falar, porque a Bíblia ela é infinita em seus ensinamentos. Então, a gente vai abrir lá em Gênesis, capítulo 3, e ele vem falando ali sobre o relato da queda. E aí ele diz que quem era a serpente, o que aconteceu entre eles, que eles tiveram uma discussão ali dizendo quem era o culpado, enfim. E aí depois, quando Deus começa a falar, Deus fala ali tudo o que iria acontecer com eles depois do pecado, aí vem o verso 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Até então, o nome dela não tinha aparecido. O nome dela era simplesmente mulher. Era o homem, o Adão e a mulher. Então, ali, ele deu o nome para Eva. Por que ele deu o nome a Eva ali? Porque dentro do nome de Eva tem também os significados que vão levar à missão que Eva teve a partir daquele momento em que o pecado entrou no mundo. E aí a gente pode dizer que seria a missão das mulheres neste mundo. E que significado é esse? Vamos lá. Um dos significados é contar, o outro mostrar e mais um declarar. Mas contar, mostrar e declarar o quê? Como nós vimos, nós tínhamos um propósito neste mundo, antes do pecado. Era simplesmente viver neste mundo sem pecado. Mas entrou o pecado no mundo. Agora, Eva teria a função de mostrar o amor de Deus, contar quem é Deus e declarar a restauração que seria feita através de Jesus Cristo. Mas como assim se Eva não conhecia Jesus, se Jesus nasceu bem depois? Se você for seguir ali no verso 21, ele diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui mostra que Deus, ele precisou, o homem tentou resolver do jeito dele. E o jeito do homem foi o quê? Eu estou com vergonha, eu fiz o que Deus não queria, agora eu vou me cobrir. E ele foi ali e costurou roupas de quê? De folhas. Ele, o homem, né? Foi tentar resolver o problema. Mas Deus disse assim, não é do teu jeito não. Tem que ser do jeito correto. E do jeito correto precisa haver derramamento de sangue. E ali naquele momento, Deus, através de um cordeiro, fez roupas de peles para Adão e Eva. E nesse momento, eu creio plenamente de que Deus ensinou tudo o que deveria ser ensinado para Adão e Eva sobre a restauração que Jesus faria através do seu sacrifício. E isso Eva teria que passar de geração em geração para que quando Jesus viesse ao mundo como criança, isso estivesse na mente das pessoas. Tanto é que depois foi escrito muitas coisas sobre a vinda de Jesus a este mundo. Então, ali os dois juntos, Adão e Eva, agora eles têm uma missão. Como uma só carne, eles têm uma missão. E essa missão é o quê? Ser a imagem e semelhança de Cristo e contar, mostrar e declarar sobre o amor de Jesus para todas as gerações que viessem até Jesus voltar. E aí entra a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ser a imagem e semelhança de Deus, contar, mostrar e declarar para todas as gerações o quê? O amor de Jesus, a restauração que ele faria e a volta dele quando ele vai restaurar esse mundo. Então aqui a gente consegue perceber qual é a nossa missão neste mundo. Se você não está cumprindo a sua missão de ser a imagem e semelhança de Cristo, você não está fazendo parte do plano da salvação. Se você ainda não decidiu virar a chave da tua vida, deixar as coisas deste mundo para ser a imagem e semelhança de Deus para os pequenos, para os médios, para os grandes, para os idosos, você não está cumprindo o que Deus pediu para você. Você está sem propósito nessa vida. E aí você está servindo não ao nosso Deus, o Deus que a gente está falando aqui, mas você está servindo a outro Deus que está querendo matar e destruir as pessoas e as famílias por aí. E eu vou entrar na história de uma família
que não foi lá essas coisas, porque a Bíblia ela tem as histórias boas, mas ela também tem muitas histórias ruins de consequências do pecado para nos mostrar o que não fazer. E às vezes parece que a gente cai nos mesmos erros que aquelas pessoas do passado caíram. E a gente olha para eles, né? Nossa, como é que pode eles terem caído dessa forma? Era tão fácil, era só um ter chego perto da árvore. Mas quantas vezes a gente erra através da nossa língua, através dos nossos gestos, através de fazendo coisas que Deus não pediu para nós fazermos. Aí a gente condena Eva e Adão. Mas quando é para nós olharmos para nós, a gente finge que não vê. Não é assim com você? É assim comigo. Às vezes eu não quero ver o meu pecado, eu não quero ver o meu erro. Eu não quero dizer que eu estou errada, eu quero dizer que eu estou sempre certa. Eu acredito que seja assim com você, porque todos nós somos pecadores. Mas nós não precisamos viver em pecado, nós podemos lutar contra ele, e aí entra o domínio próprio, que vocês já estudaram sobre isso. Então, queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, ele inicia contando sobre Ana. E Ana pediu o que a Deus? Um filho. Vai lá, vocês vão participar aí quando pergunta. É para você treinar as suas histórias aí. Ela pediu a Deus um filho. Deus atendeu? Sim ou não? Deus atendeu a ela. Deus atendeu e Deus atende as nossas orações quando as nossas orações ela tem propósito. Se você está pedindo alguma coisa para Deus que você não está ganhando, é porque talvez não seja aquilo ali que vai dar o propósito de vida para a salvação. Talvez nós estamos pedindo coisas para esse mundo e Deus ele não quer que você olhe para este mundo. Deus quer que a tua vida ela seja voltada para a salvação, porque esse mundo está perdido. Eu não sei vocês, eu não sei como é que é nessa cidade aqui, durante a semana. Mas o que eu vejo na cidade grande é terrível e espantoso. É quase a besta do apocalipse. De tanta maldade. Você liga a televisão, você consegue perceber a maldade do ser humano, a maldade do homem com as crianças, com adolescentes, com jovens, com homem com mulher, mulher com homem. Eu não suporto mais isso. E ontem meu marido estava conversando comigo, antes de nós dormirmos, o único momento que a gente tem de conversar. E ele disse assim, tu tem que parar para descansar, porque tu não parou a semana inteira, faz mais de mês que tu não para descansar. E eu olhei para ele e disse assim, eu quero ver Jesus voltar logo, eu não posso descansar. Eu não posso me dar o luxo de descansar, porque Jesus precisa voltar logo. Nem que eu tenha que me arrebentar trabalhando, para as pessoas ouvirem sobre a palavra de Deus, mas eu não posso parar. Então a gente tem que ter esse pensamento dentro da nossa mente. E quando Deus atendeu Ana, ele sabia que aquele pedido que ela estava tendo era uma oportunidade que ele tinha de utilizar aquele menino para algo fantástico. Só que no meio da história de Ana, ali no capítulo 2, ele mostra a oração de Ana e para a história de Samuel para começar a contar a história de outros personagens. Lá no verso 12. E ele inicia assim: os filhos de Eli, eles eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Aqui, dentro desse contexto, entra os filhos de Eli, mostrando que lá no lugar onde Ana deixou o filho dela, onde deixou Samuel, haviam dois jovens, na verdade, né? Dois jovens que eles não estavam fazendo o que era correto perante o Senhor. Só que tem um detalhe importante aqui. Existia um ritual para poder chegar os sacrifícios ali no templo. E nesse caso que está contando ali nos próximos versos, as pessoas traziam o sacrifício e ali ficava parte para os sacerdotes e outra parte era devolvida para a família para que eles pudessem também compartilhar. Só que os filhos de Eli, eles não estavam fazendo isso. Os filhos de Eli, eles estavam fazendo de acordo com a vontade deles. E o que eles faziam? Tinha um ritual que eles precisavam deixar a gordura da carne todinha derreter, para depois poder compartilhar aquilo lá, aquele sacrifício. Só que o que acontecia com eles? Eles não esperavam todo o processo,
E quando ainda iam pegar a parte deles, eles escolhiam as melhores partes para eles. E ninguém podia falar nada. Que eles mandavam calar a boca, ficar quieto e rogavam, falavam sabe-se lá o quê. Então, os versos seguintes ele diz isso. E no verso 17 diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista de quem? Do Senhor. E aí nós aprendemos mais um detalhe sobre a vida deles. Quando o nosso pecado ele é grande à vista do ser humano, está tudo tranquilo. Porque o ser humano não enxerga como Deus. O ser humano ele gosta muito de apontar, de colocar o dedo na ferida, de dizer que você está errado, mas olhar para si mesmo às vezes não olha. Só que nesse caso aqui, não era grande o pecado à vista do ser humano, era grande o pecado à vista de Deus. Quando o pecado ele é grande à vista de Deus, o negócio não tem mais jeito. Porque Deus sabe todo o contexto. Deus sabe o porquê que eles erraram e Deus sabe o que tinha dentro do coração deles. E aqui já não havia mais jeito, é quase como se tivesse fechado a porta da graça. Olha, não tem mais. Foi muito grande aos olhos do Senhor. Não tem arrependimento, não houve arrependimento da parte dos meninos. Então o que aconteceu? Deus enxergou como um grande pecado. E Deus enxergando como um grande pecado, aí nós estamos todos lascados. Se Deus olhar para o teu pecado e achar grande, é porque nós não temos mais jeito. Só que a história, ela fala dos filhos de Eli e volta a falar em Samuel, lá no verso 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ela subia com quem? Com o marido, depois nós vamos falar sobre ele. Mas a Ana, ela ia até Samuel, ela encontrava o filho dela. E eu gosto muito de imaginar as histórias bíblicas. Como eu não sei todos os contextos, eu gosto de imaginar o que aconteceria dentro daquele processo ali. E eu não consigo ver Ana chegando para o filho Samuel lá no templo, porque ele estava sendo ensinado a ser um profeta. Eu não consigo enxergar Ana olhando assim, meu filhinho querido, vem cá, tesouro da mamãe. Vem cá que a mamãe trouxe a melhor roupinha para você, da melhor marca que tinha. A mamãe vai colocar porque você é melhor do que os outros, então a mamãe trouxe para você. Você consegue enxergar a Ana fazendo isso? Eu não consigo, até porque ela sabia o que ela queria para o filho dela. Mas eu consigo imaginar a Ana chamando Samuel. Samuel, a mãe veio aqui te ver. A mãe trouxe um presente para você, porque isso era necessidade para você. Não era para ser bonito, não era para ser o melhor, era porque era necessidade. E ali ela entrega para ele a roupa, mas eu imagino que ela puxa ele para o cantinho e começa a conversar com ele. Meu filho, a mãe quando teve você, a mãe dedicou você ao Senhor. Você está vendo que tudo que está acontecendo com os filhos de Eli, esse que está te ensinando, você está vendo? Meu filho, não faça igual não. Não aprenda essas coisas erradas, aprenda o que é correto, o que Deus quer para a sua vida. Aprenda aquilo que Deus quer para que você consiga ajudar o povo a prosperar, meu filho. Você foi dedicado ao Senhor. Deus ele está preparando você, então você precisa ser o que Deus quer que você seja, não o que os outros estão ensinando você a ser. Quantas vezes ela ia lá no templo? Uma vez por ano. Queridos, nós temos todos os dias, ou talvez uma vez por semana, para chegar nas crianças, nos adolescentes e nos novos na fé, para ensinar sobre o amor de Deus e sobre os propósitos que Ele tem. E aqui a gente aprende um outro detalhe também, que dentro do templo, onde é que é o templo? A igreja. Dentro da igreja terão pessoas que vão fazer o que é correto, mas vão ter gente que vai ter gente que vai fazer o que é errado. E você tem que estar olhando para quem? Para Cristo e aquelas pessoas que representam a Cristo aqui nesta terra. Nós não podemos estar olhando para os outros. Isso eu digo para os jovens, eu digo para os adolescentes, para as crianças e para você que está chegando. Não olhe para o ser humano, porque todos nós, inclusive eu, sou pecadora. Então, significa que eu não vou dar bola para a tua mensagem, Letícia. Se eu estiver falando de mim, não. Dá atenção para aquilo que está sendo falado sobre Deus e a sua palavra.
Porque você vai ter na tua vida, onde você for, pessoas que fazem o correto e pessoas que fazem o errado. E na Bíblia também está escrito, nós teremos o joio e o trigo até quando? Até Jesus voltar. Então, infelizmente, aqui dentro, neste momento, nós temos joio e trigo. Não acusa, porque senão você vai ter que ser trigo. Não pensa, se você pensou em alguém, para com isso. Você está sendo trigo também, olha para Cristo. Entendeu, né? Esse é o nosso lado pecador. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não olha para a gente. Será que eu estou fazendo o que é errado? O meu maior medo é estar fazendo o que não é a vontade de Deus. Esse é o meu maior medo. Quando eu falo com as pessoas, eu fico pensando, Senhor, era isso que tu queria que eu falasse? Porque eu sou pecadora, eu erro, eu me indigno, eu me iro muitas vezes. Mas irar pode. Mas não, irai-vos, mas não pequeis. Mas irar não é bater do irmão não, tá? Se bem que dá vontade de vez em quando. Não só no irmão, mas nos colegas de trabalho, enfim. Mas, queridos, a Ana, eu imagino que ela trazia Samuel uma vez por ano. E ela sabia onde ela tinha colocado Samuel. Porque se você for ver lá no capítulo 1, antes dela ter Samuel, os filhos de Eli já ministravam no templo e faziam essas coisas. Ela sabia onde ela estava colocando o filho dela, mas ela também conhecia o Deus que ela servia. E ela sabia que o Deus que ela servia era muito maior do que os problemas que tinham ao redor. E às vezes a gente coloca as pessoas que estão ao nosso redor dentro de uma bolha. E não ensina o que é o errado, não mostra o que é errado. Não mostra os filhos de Eli da vida. Não tem comparações. E aí a criança cresce sem saber o que é certo e errado e o mundo toma conta. Nós precisamos mostrar também o que é errado. Deixar eles verem. Às vezes até entre os colegas de escola. Tem sempre aquele coleguinha que é o terror, né? Eu sei porque eu fui professora. 13 anos. 13 anos. Tinha, sim, aqueles que eram mais agitados, aqueles que batiam nos colegas. Mas muitas vezes eu conseguia ensinar aos meus alunos que aquilo lá não era o correto. Então, queridos, usem as oportunidades erradas para sentar com os teus filhos, tanto os filhos pequenos quanto os filhos espirituais, para mostrar que aquilo lá é errado, que você não deve repetir. Mas a história não para por aqui. Lá no verso 22, diz assim, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Aqui, ele sabia de tudo que os filhos... Eli. Ele sabia tudo que os filhos faziam. Só que ele não tomava atitude nenhuma. A Bíblia não fala sobre a mãe dos meninos. Aqui dá a se entender que era somente ele que criava as crianças. E a Ellen White, ela comenta que Eli, desde pequenos, os filhos de Eli, ele não falava nada para os filhos para não se indispor. Para não se indispor. Para não arrumar confusão, para não arrumar aquela coisa do eu quero ir, pai. Sabe quando a criança faz birra? Para ele não ter esse momento, ele dava tudo que os filhos queriam. E aí aconteceu o quê? Quando eles cresceram, eles aprenderam que eles podiam ter tudo que eles queriam e roubavam do povo. Queridos, por causa disso, o povo de Israel, 2 gerações depois, 1 geração depois de Samuel, eles pediram um rei. Porque eles não acreditavam mais em Deus. Por causa dos filhos de Eli, o povo desacreditou em Deus. E eles pediram um rei secular. Por causa do exemplo de 2 servos do Senhor, entre aspas. A ponto de Deus, lá no verso 27, ter que chamar Eli através de uma pessoa, porque Eli ali naquele momento já não ouvia mais a voz de Deus. E alguém teve que ir até ele. Então, no verso 27 diz assim, e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso eu não me revelei claramente à família do seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Eu escolhi o seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Eu também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. E aqui Deus estava dizendo todas as bênçãos que Deus tinha dado da família, de geração em geração. Já parou para pensar as bênçãos que Deus deu na tua família, na tua vida?
Aqui Deus estava lembrando Eli. E aí no verso 29. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que, Eli, você honra mais a seus filhos do que a mim, deixando eles engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Se você for olhar nos primeiros versos, está escrito o quê? Porque vocês zombam. Aqui inclui o quê? Eli. Eli fazia parte de tudo aquilo que os filhos estavam fazendo. Se fosse o contrário, Deus tinha colocado o quê? Por que os seus filhos zombam? Ou por que você permite os seus filhos zombarem? Mas aqui diz o quê? Porque vocês zombam. Sabe aquela piada que às vezes a gente faz com a Bíblia dentro de casa? Às vezes aquela piada que a gente faz com coisas sérias da igreja? É isso. Nós estamos zombando de Deus. Nós estamos zombando das coisas de Deus. Achando que está tudo tranquilo. E quando a gente vai mais à frente, ver a forma que Eli morreu, a gente consegue perceber lá mais à frente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ali, capítulo 4, verso 18. Mostra a maneira que Eli morreu. Quando ele mencionou, aí dentro desse contexto, só para você poder entender, eles tinham sido atacados pelo inimigo e o inimigo levou a arca do Senhor. E ali veio um mensageiro contando para Eli o que tinha acontecido. Então aí ele diz, quando ele mencionou o mensageiro, a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, porque ele estava velho e pesado. Você lembra do recado de Deus para Eli? Por que você permite que os seus filhos engordem? Vocês, né, zombam e engordem com os sacrifícios? E aqui Eli acabou morrendo de uma morte boba, caindo da cadeira e quebrando o pescoço, porque ele estava o quê? Obeso. Isso significa que ele também participava, ele comia aquelas carnes gordas, que não terminava o processo que Deus tinha pedido do sacrifício, e ele também comia aquilo que não era para eles comer. Ele participava dos mesmos erros dos filhos. Ele deixava os filhos fazer e ainda participava. A morte dele foi como? Caindo da cadeira, quebrando o pescoço porque estava gordo, obeso. Porque ele comeu o que não era para comer. Queridos, a gente consegue entender que uma família, um pai, uma mãe, e a psicologia ele explica muito isso. Eles têm uma influência muito grande no desenvolvimento da criança. Vocês são aquilo que os pais de vocês fizeram você ser. Todos os erros de caráter que você tem veio dos seus pais. Ou da situação que você passou. Talvez possa não ter tido contato com os pais, ou até mesmo por falta até pelo abandono. Mas tudo que nós somos, eles vêm dos nossos pais. E o que nossos pais ensinaram para a gente, ele vem do quê? Dos pais deles. E esses, assim, até nós chegarmos lá em Adão e Eva, que começaram a ensinar de uma forma, mas talvez em algum momento se perderam na história, porque entrou o pecado no mundo. Mas Deus ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que mesmo assim ele nos dá oportunidades de arrependimento. Independente da nossa forma de termos sido criados, Deus dá a chance de nós mudarmos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à tarde. E nesse caso aqui, os filhos de Eli, eles não quiseram mudar. Eli deixou os filhos fazer o que queriam. E Ellen White diz que ele ficou daquele jeito assim, tá bom, senhor, se o senhor quiser matar, mata. Se o senhor quiser levar, leva. Indiferente. Nós não podemos ser indiferentes com o Senhor. Nós temos que dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas nós tentando mudar o nosso interior. E aí você pode pensar assim, puxa vida, Letícia, então significa que se meu filho e minha filha estão perdidos, estão fora da igreja por culpa minha? Calma, vamos finalizar essa história com muita calma. Porque não é bem assim a história. Porque quando você vai ver, Samuel, ele, lá no capítulo 7, no verso 3, ele diz que o capítulo ele fala que o povo ele se perdeu, por causa dos filhos de Eli também, e decisão do povo, né? Só que Samuel se levantou, e diz assim no verso 13, Samuel disse a toda a nação de Israel,
E ele não disse daquele jeitinho que a gente sempre pensa, né? Querida nação de Israel. Eu imagino que ele tenha sido bem fervoroso, né? Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Ele não falou mansinho, não. Ele chamou o povo, na chincha, como se diz, né? Deu um xingão no povo ali, só um pouquinho. Vocês estão adorando mais as coisas lá de fora do que o Deus que vocês servem, que vocês conhecem. Olha como é que está a vida de vocês, e hoje é a mesma coisa. Olha como está a nossa vida. Nós estamos dando mais valor para as coisas que estão lá fora. Às vezes por trabalho, às vezes a gente trabalha para quê? Para ter coisas. Não é trabalhar para ver Jesus voltar. E aí a gente deixa pai, a gente deixa mãe, eu digo isso pelos filhos que trabalham, né? A gente deixa a família, a gente deixa os filhos, a gente deixa os amigos. E a gente não consegue mostrar o Deus que está aqui dentro porque a gente está lutando para ter as coisas deste mundo. Não que isso seja errado, não é errado. Mas você também precisa pensar nas coisas do céu, nos propósitos que Deus tem para a tua vida, o motivo pelo qual você está aqui hoje. E aí conta a história de que, lá no verso 13, a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Deus estava com Samuel, mas aí algo acontece. Lá no capítulo 8, verso 1, para responder a pergunta, a afirmação que eu falei para você dos filhos que estão fora da igreja. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Como assim os filhos de Samuel, um exemplo do Senhor? Sim. E aí nós temos um contraste. Lembra onde é que o pai estava quando a mãe estava entregando a túnica para Samuel? O que o pai estava fazendo? Indo para onde? Fazer o sacrifício anual. Não diz na Bíblia que o pai conversava com ele. E onde é que estava a figura masculina de exemplo dele? Estava em quem? Ele foi criado por quem, Samuel? Por Eli. Acorda aí, gente. Por Eli. Quem era a figura masculina que ele tinha de exemplo? Eli. O que ele fez com os seus filhos? Nomeou os seus filhos como sacerdote do templo. O que Samuel fez? Nomeou os seus filhos como sacerdotes do templo. Foi vontade de Deus? Não foi. Ele aprendeu bem com Eli, pelo menos essa parte da criação dos filhos, porque ele não teve uma figura paterna para ensinar. E muitas vezes nós temos reações e nós temos situações na nossa vida em que a gente busca um padrão. E a gente repete aquilo que o pai ou a mãe ensinaram. Ah, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Você vai reproduzir aquilo que alguma figura de importância masculina ou feminina foi para você. Vamos falar mais à tarde. É só para vocês poderem vir, se vocês quiserem ouvir sobre isso. Então, queridos, a gente consegue perceber aqui uma pequena diferença. Enquanto lá no verso, quando Deus estava chamando a atenção de Eli, ele estava dizendo assim: por que vocês zombam, colocando Eli como também fazendo parte daquela zombaria? Aqui diz o quê? Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. E aqui pode você, durante toda a sua vida, falar de Deus para o teu filho e para a tua filha. Você pode falar de Deus para as pessoas que estão chegando na igreja, ou que estão estudando a Bíblia. Só que vai chegar um momento da vida em que nós, como maiores de idade, independentes, nós vamos poder escolher. E foi assim lá no princípio com Adão e Eva. Quando Deus ensinou tudo, estava num lugar perfeito. Tinha por que eles pecarem? Não tinha. Mas eles escolheram. Tanto Eva de chegar perto, de comer o fruto, tanto como Adão que aceitou o fruto de Eva. Nós temos a mesma escolha hoje. Você pode ter nascido na igreja, mas se você não escolher estar ao lado de Deus, você vai se desviar do caminho do Senhor. E talvez eu esteja falando para pessoas que já foram e já voltaram para a igreja. Só que tem um detalhe muito importante nisso.
quando você planta semente nos seus filhos, eles podem até se desviar, mas vai chegar um momento em que, como diz o ditado, Deus vai apertar a moleira ou vai pegar no calo, né? Apertar o sapato no calo, e eles vão lembrar no Deus que eles aprenderam. Como é que a gente vai lembrar de coisas que a gente não aprendeu? Então, queridos, esse é o momento, essa é a hora de nós aprendermos sobre Deus, ensinarmos para as crianças, para os adolescentes, para os novos na fé, de quem é esse Deus, e nada melhor do que a nossa vida para testemunhar isso. E aqui fica qual é a nossa função. Não é de seguir Eli, não é de seguir totalmente Samuel, mas parte de Samuel sim, aquela que ele se dedicou ao Senhor e ele cumpriu fielmente o que Deus pediu, pelo menos no lado da parte de ser profeta. Até o final da vida dele, o povo ficou em paz, ficou tranquilo. Já pensou as pessoas ao teu redor ficarem tranquilos até o final da tua vida? Ou, quem sabe, ao contrário, né? Ser uma vida turbulenta por causa de você. A escolha é sua. Deus não pode escolher por você. Deus não pode pegar você, se bem que de vez em quando dá vontade, né? Pegar você, dar aquele chacoalhão e dizer assim, ó, fica na igreja, segue os meus caminhos, ensina as crianças que estão ao teu redor. Olha, seja o testemunho, você que é o recepcionista, você que trabalha no Ministério da Mulher, você que vem à igreja, você também está sendo chamado para ser exemplo para as crianças, eles vão olhar para você. Você não percebeu, mas você está sendo observado por todos eles. Eu aprendi muita coisa observando os outros, eles nem sabem disso. Até o modo de caminhar dentro da igreja de salto. Eu aprendi com alguém que estava caminhando dentro da igreja de salto. Sem fazer barulho, respeitando as pessoas que estão falando lá na frente. Tudo a gente observa. Você está sendo observado. E você está tomando decisões também. Qual a tua decisão no dia de hoje? Você tem certeza que você quer voltar àquilo que foi lá no passado? Você pegar aquele mesmo objetivo de vida para você? Ser a imagem e semelhança de Deus. Mostrar, declarar e contar sobre o amor desse Deus. Você está disposto a isso? Foi para isso que Deus te chamou. Só que a decisão tem que ser sua. Trabalhar ou não, com as pessoas erradas dentro da igreja ou não, você tomando pela cabeça ou não, apanhando e aprendendo, a decisão sempre vai ser sua. Você escolhe o quê? E aí eu repito o mesmo verso de Samuel ao povo. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração de vocês, livre-se então dos deuses estrangeiros que possam estar dentro do coração de vocês. E das imagens, sei lá o que pode ser essa imagem na tua vida. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos teus inimigos. Troquei as palavras aqui. Nem que seja quando Jesus voltar. Mas os teus inimigos, Deus está vendo. As coisas que estão acontecendo ao teu redor, Deus está vendo. Consagre-se ao Senhor. Tenha uma vida consagrada ao Senhor e com certeza Ele vai fazer maravilhas através de você. Você tem esse desejo no seu coração? Você tem essa vontade no seu coração de ser consagrado ao Senhor? Queria orar por você. Não que eu seja alguém para orar por você, mas me colocando aqui à disposição do Senhor para interceder. Eu gostaria de orar por aqueles que realmente têm no coração a vontade de ser consagrados ao Senhor. Se você tem esse desejo, se coloque em pé e nós vamos orar. Oremos. Pai querido, Deus de amor, aqui estão teus filhos, filhos que decidiram de coração se consagrar ao Senhor. Pai querido, tantas vezes é difícil durante a semana, durante os meses, durante os anos que passam, nós sermos totalmente consagrados ao Senhor, totalmente devotos ao Senhor, totalmente ao teu serviço, sendo servos. É difícil, Senhor, neste mundo em que nós estamos. Mas nós todos aqui estamos nos colocando em tuas mãos, para sermos restaurados e termos aquele mesmo objetivo que o Senhor colocou na vida de Adão e Eva, de sermos a tua imagem e a tua semelhança para as pessoas que entram dentro desta igreja, para sermos a tua imagem e a tua semelhança para as crianças, para os adolescentes, para os jovens que estão nesta igreja, para que assim nós possamos mostrar, declarar e contar sobre esse amor tão grandioso que o Senhor tem por nós, até que Jesus volte. Senhor, nós sabemos que falta pouco, que nós possamos colocar isso no nosso coração e servir ao Senhor
através dos nossos dons, através dos nossos talentos, independente se existem coisas erradas dentro da igreja, porque nós sabemos que o joio estará junto com o trigo até o final, mas que nós possamos viver como o Senhor quer que nós vivamos. Que nós possamos nos importar cada vez mais com o céu e deixar este mundo de lado. E é por isso que eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Que cada um deles possa ser essa imagem e semelhança do Senhor neste mundo e nessa comunidade aqui também. Nos leve em segurança para casa, esteja conosco durante o restante do sábado, em nome de Jesus. Amém.